Volume 1. Capítulo 12. Eu já sei. Eu acho que eu vou me matar. A ideia veio à sua mente enquanto Cornwall estava escovando seus dentes após o jantar. Já fazia 10 anos desde que ele havia se tornado rei. Durante todo esse tempo, ele havia escondido seu verdadeiro eu e feito o seu melhor para manter a máscara de um esplêndido governante. A nação estava lutando contra a fome quando ele sucedeu ao trono. Quando ele o fez, ele começou a baixar os impostos. Cultivando as terras, tentando controlar as inundações, preparando um sistema de irrigação, ajustando e arrumando as leis. 7 anos de luta contra os problemas enfrentados pela nação até finalmente os impostos gerarem lucros de novo. Até agora ele ainda estava lutando para dar suporte à educação. A nação finalmente viu a luz do dia. Os cidadãos proferiram elogios para ele. Recentemente, até pessoas de países vizinhos o estavam elogiando como um rei sábio. Mas me elogiem mais. Essa havia sido sua reação até apenas 3 dias atrás. Mas agora, até os elogios pareciam irritantes. Para ser honesto, Cornwall na verdade odiava problemas. Não apenas problemas. Coisas que machucavam, coisas que eram difíceis, coisas que eram tristes. Ter que se esforçar, ter que aguentar, ter que trabalhar. Ter que sair da cama, ter que se concentrar, ter que treinar. Todas essas coisas ele detestava. Ele detestava até montar no Oma quando percorria o país pelo céu e ele achava que falar com as pessoas também era cansativo. Se ele pudesse, ele preferiria se enfiar em seu quarto e se devotar aos seus hobbies. Um homem como ele havia encarado os astutos velhos políticos em nauseantes batalhas de inteligência e coisas do tipo. Ele havia gastado 10 anos inteiros reformando o país e a razão era bem simples, para que a mulher que ele amava olhasse para ele. Mesmo agora, ele se lembrava daquele dia, 15 anos atrás, quando os dois se conheceram pela primeira vez. Naquele tempo, Cornwall havia acabado de fazer 13 e ela tinha apenas 5 anos. A menina havia subido em uma árvore sem pensar e estava morrendo de medo porque não conseguia descer. Com seu brilhante cabelo vermelho como fogo e seus brilhantes olhos azuis como um lago, suas estonteantes feições deixavam uma forte impressão. Naquele tempo ela era uma criança enérgica, condizente com a cor de seu cabelo e era o completo oposto do inteligente, mas recluso Cornwall. Os pais dos dois brincaram que se eles apenas pudessem dividir a inteligência de Cornwall e a energia da menina entre eles, eles seriam perfeitos. Ele haveria de poucos em poucos anos e a cada vez ela ficava ainda mais bonita, permanecendo vivaz como sempre e, à medida que o tempo passou, seus sentimentos para com ela também mudaram. De uma irritante e barulhenta criança, para uma menina que ele considerava como irmã e então de uma irmã mais nova para a menina por quem ele estava apaixonado. Ele queria combinar com ela. Ele queria ser digno dela. Ele queria melhorar o país para que ele pudesse trazê-la ali com orgulho. Com isso em mente, Cornwall colocou o seu odiado esforço em esconder seu verdadeiro eu e atuou como o rei perfeito. Depois de pouco tempo, seus esforços renderam resultados e quando Ethel fez 16, ele enviou uma proposta de casamento, a qual o pai dela, o rei de Sunaiu, aceitou com prazer. O rei Sunaiu queria casá-los exatamente naquele instante, mas foi o próprio Cornwall quem pediu para esperar. Ethel estava ficando mais bela a cada dia e por medo de tê-la roubada, Cornwall havia enviado uma proposta. Ainda assim, sua nação ainda não era adequada para ela. Nos 4 anos até seu casamento, ele iria restaurar e desenvolver ainda mais sua nação. Quando ele imaginava a vida que eles viveriam juntos, seus passos ficavam leves e até ir para fora se transformava de um inferno para um paraíso. Os velhos barbados de merda que não faziam nada além de reclamar até se transformavam em estúpidas, porém adoráveis crianças para ele. E então finalmente, quando tudo já estava pronto para recebê-la. Eu gostaria de adiar nosso casamento. Tendo dito isso, você já está na idade certa para se casar. Eu tenho certeza de que você tem pressa para conseguir um sucessor. Seria contra minha consciência atrasar o nascimento do seu herdeiro devido a circunstâncias dentro da minha própria nação. Se você desejar anular nosso noivado, também estará bem. Quando ele enviou uma mensagem para informá-la de que o dia do casamento deles estava chegando, a resposta que ele recebeu fez o sangue ser drenado de sua face. Ou melhor, tanto sangue deixou sua cabeça que ele desmaiou. A carta dizia que ela desejava adiar as coisas e ainda assim, ela não deu razões. Em outras palavras, ela simplesmente queria anular o noivado deles. O que ele fez, o que ele comeu, como ele gastou os últimos 3 dias, ele honestamente não se lembrava. Por 3 dias ele havia estado em uma concha e apenas agora, enquanto escovava seus dentes, ele voltou aos seus sentidos. Repentinamente, nada mais parecia ter importância.
Sair agora não era nada mais do que doloroso e os velhos barbudos voltaram a ser assustadores. Ele estava cansado disso. Ele estava cansado de tudo isso. Ele estava cansado de dar tudo de si e de aguentar tudo. Um vento ocidental começou a soprar. As décadas de calmaria estavam acabadas. A brisa havia finalmente se transformado numa tempestade e Cornwall sentiu, não, ele sabia que um redemoinho estava se aproximando. Ele não achava que seria capaz de resistir à tempestade sem a princesa Ethel. Então ele decidiu que iria desaparecer antes que a tempestade sequer chegasse. Cornwall preparou uma corda resistente. Após puxá-la algumas vezes para testar sua força, ele a jogou sobre uma viga e fez um laço. Subindo em cima de uma cadeira, ele passou seu pescoço pelo anel formado pela corda. Tudo o que ele precisava fazer era chutar a cadeira para longe e tudo ficaria bem. Ele ficaria livre de todos os problemas. Cornwall fechou seus olhos. "O que você está fazendo?" Uma voz grave soou. Ela pertencia a um homem que conhecia o verdadeiro eu de Cornwall, Baz, seu confiável subordinado. Baz era a única pessoa com permissão para entrar nos aposentos de Cornwall. Por que raios ele estava aqui? Cornwall havia claramente lhe dito que ele precisava pensar e que ele queria ficar sozinho. "Por favor, pare com isso. Você precisa parar com isso, por favor." Cornwall não se virou para encará-lo. Ele não queria acabar com sua própria vida na frente de seu amigo, mas ao mesmo tempo, fazer isso livraria Baz desse problemático senhor dele. Quando era mais novo, Baz secretamente comia as cenouras dele. Ele ajudava a limpar sua cama molhada, o que continuou acontecendo até Cornwall ter 10 anos. Após Cornwall se tornar o rei, ele iria pacientemente acordar seu senhor que odiava as manhãs e quando Cornwall tomava decisões que ele pessoalmente odiava, Baz iria ouvir suas reclamações até tarde da noite. Adeus, Baz. Por favor, viva para si de agora em diante. Cornwall respirou fundo. Clang. Quando de repente um brilhante retângulo de luz apareceu com um ruído. Cornwall prendeu a respiração. Era um espaço retangular bem iluminado, que parecia estar suspenso no ar. E dentro dele, uma mulher. Seu cabelo negro e molhado estava grudado em sua face e seus olhos mais escuros do que a noite mais profunda observaram. Um pequeno grito escapou de sua garganta. Que tinha sobrescrito uma péssimo. Gemeu a voz baixa da mulher. Havia espuma branca sobre todo o seu cabelo e ombros nus. No momento em que viu isso, Cornwall já sabia quem ela era. Ela era uma mulher que havia rastejado de dentro da terra dos mortos, nas profundezas da terra. Ela era um espectro. E julgando pela espuma, ela havia vindo do pântano de espuma do inferno, onde os pecadores se afogavam pela eternidade. Suicídio era proibido. Dizia-se que aqueles que acabavam com suas próprias vidas jamais se juntariam ao círculo da vida de novo, condenados à prisão nas profundezas da terra. Cornwall sempre havia considerado isso como uma velha e ridícula superstição, mas agora ele detestava a si mesmo por sua estupidez. Eu vou ir colocar o meu roupão de Beain sobrescrito 2, então apenas espere aqui. Ouça-me, certo? Você não pode se mover daí de forma alguma. Em outras palavras, é melhor você não fugir de mim. Esse espectro estava aqui para arrastá-lo para dentro do abismo. Seus joelhos fraquejaram e então a força deixou suas pernas. Seus dentes não ficavam fechados e tremiam apesar de contra sua própria vontade. A tremedeira alcançou seu corpo inteiro e assim ele perdeu o equilíbrio. A cadeira começou a se inclinar e o laço a se tensionar ao redor do seu pescoço. Rei! Ele havia se esquecido de Baz devido ao seu terror. Ai! Eu te disse! Eu te disse para não se mover! Ah, Geis, como eu poderei me vestir enquanto você está assim? O que eu faço? Ah, eu já sei! A mulher deslizou pela entrada do submundo. Suas mãos agarraram uma enorme tesoura, que tinha o comprimento do seu braço. Cornwall tentou desesperadamente endireitar a cadeira, mas suas pernas tremulantes não obedeciam e o laço apenas se apertou. Pecha! Pecha! Água pingava da mulher enquanto ela se aproximava. Espuma escorreu de seu cabelo e corpo nu, molhando o chão embaixo dela. A tesoura brilhou sob a luz. Cornwall estava prestes a se molhar. Os braços encharcados encontraram um caminho para as pernas de Cornwall. E estava acabado. Cornwall achava assustador quando aqueles velhotes gritavam. Mas eles não eram nada quando comparados ao horror que ele sentia dessa mulher espectral.
Ele teria continuado a viver mesmo se isso levasse à rejeição da princesa Ita ou se ele soubesse que as coisas acabariam desse jeito. Cornwall sentiu lágrimas se juntarem em seus olhos. A mulher colocou uma perna sobre a cadeira inclinada e se ergueu na direção dele. As pernas da cadeira endireitada bateram ruidosamente contra o chão. Gaifen. Por um instante o laço se afrouxou e o ar entrou em sua garganta. A mulher subiu mais, quase grudada à pele de Cornwall enquanto erguia a tesoura em suas mãos. Era impossível até mesmo gritar. Cornwall se encontrou completamente congelado. O corpo cor-de-mel estava pressionado contra o dele, sua figura era magra o suficiente para que ele pudesse facilmente empurrá-la para longe. Mas apesar disso, ele não conseguiu impor a menor resistência. As lâminas agora apontavam para cima de sua cabeça. Sni. Assim que ele registrou o som, a corda caiu de cima dele. Tendo perdido seu suporte, Cornwall caiu da cadeira. Por tê-la coberto rapidamente, não houve nenhum ferimento em sua cabeça. Ainda assim, seu corpo havia atingido o solo. A dor o fez fazer uma careta enquanto ele começava a se sentar, quando repentinamente alguma coisa macia caiu sobre ele. O vovo. Era a mulher espectro. Ah! Por reflexo ele havia suportado com seu braço, mas a sensação que foi transmitida à sua pele era surpreendentemente macia. Cornwall corou. Era lamentável que mesmo por um momento um espectro o fez se sentir dessa forma. O fato de que ele havia há muito tempo se comprometido com a princesa Ito era ainda mais importante. Ele empurrou o corpo macio para longe dele. E quando ele o fez, a mulher piscou e então... Guiá! Gritou. R.O. Roupas. Roupas. A mulher empalideceu enquanto olhava para seu próprio corpo. Ela é um espectro, mas ainda é uma mulher, eu acho. Cornwall pensou em transe. Enquanto se sentava ali vagamente, ele a viu se levantar pelo canto de seus olhos e voltar para o portão do submundo. Mas após apenas 2 ou 3 passos, ela deu meia volta e andou de volta até Cornwall. Colocando as mãos sobre o laço ao redor de seu pescoço, ela olhou para ele ressentidamente e disse: Eu estou confiscando isso. Eu não sei o que aconteceu, mas você ainda é jovem, então o que você acha de tentar por um pouco mais de tempo? Ainda sentado no chão, Cornwall simplesmente assentiu. Ele não tinha ideia do porquê, mas aparentemente ela havia desistido de levá-lo para o submundo. A mulher correu pelo chão molhado antes de pular de volta para dentro da porta retangular. Segurando a corda perto de seus seios, a mulher agora completamente vermelha, falou para Cornwall: Isso não irá acontecer de novo, entendido? Isso é demais para as minhas emoções, então você terá que dar um jeito em si mesmo. Novamente, Cornwall assentiu. Com um ruído, a porta desapareceu. Cornwall lentamente fechou os olhos e então os abriu de novo. Paredes brancas acinzentadas e uma janela construída nelas. Pela janela, folhas verdes farfalhavam com o vento. As coisas estavam de volta ao normal. O espectro havia partido. Cornwall olhou ao redor do quarto familiar. Havia um ditado que dizia: quando as margens chegar, pare de orar. Talvez ele poderia normalmente se esquecer do terror e imaginar que isso tudo foi um sonho, mas as afiadas lâminas da grande tesoura ao lado pareciam lhe alertar e a espuma também não havia desaparecido do chão. Falando nisso, Cornwall se virou e encontrou Baz caído sobre a parede da soleira da porta. Aparentemente suas pernas haviam cedido. Ele estava sentado ali encarando na direção do agora desaparecido espectro, se esquecendo até de piscar. Você não precisava de alguma coisa? Perguntou Cornwall. Sim. Certo. Isso mesmo. Ainda parecendo atordoado, Baz se virou para encarar Cornwall. A princesa Ito está aqui. Cornwall duvidou de seus ouvidos. Embora eles se conhecessem há muito tempo, quando a realeza visitava uma outra, eles sempre enviavam um mensageiro com dias de antecedência. Mas essa precipitação era um pouco a cara dela. Sem pensar, os cantos de sua boca se ergueram num sorriso. Ela provavelmente estava aqui por causa do casamento. Cornwall se levantou. Ele levemente bateu em suas roupas para endireitá-las. Talvez a princesa Ito estivesse aqui para cancelar o casamento. Se esse fosse o caso, talvez ela fosse cuspir duras palavras de rejeição sobre ele. Mas misteriosamente ele não pensou em fugir. Se houvesse alguma coisa nele que ela não gostava, então tudo o que ele teria que fazer seria corrigir isso. Se o problema na verdade fosse com ela, então tudo o que eles precisariam fazer seria trabalhar juntos para resolvê-lo.
Contanto que ela estivesse ali, esforço, resistência, ele daria seu máximo. Assim que ele imaginava se encontrar com aquele assustador espectro de novo, parecia que não havia nada que ele não pudesse fazer. Seguindo para a porta, ele esticou seu braço para baixo. Após erguê-lo, ele viu a boca de Bai se torcer num sorriso. Eu tenho certeza de que são boas notícias. Volume 1. Capítulo 13. Izumi estava mergulhando seu corpo em um banho levemente raso. Havia um pouco menos de água do que o normal e ela só chegava à altura do seu umbigo. Hoje, além de não ter lugar para se sentar no trem, Izumi havia passado o dia inteiro de trabalho em pé. Para ajudar a circulação das suas pernas, ela estava desfrutando de um pouco de água quente. Embora ela tivesse esquentado a banheira antes de entrar, de início a pele da parte superior do seu corpo ainda estava um pouco fria. Mesmo assim, à medida que o tempo passou, seu corpo inteiro começou a esquentar e o desconforto em suas panturrilhas pareceu se dissipar na água quente. Soltando um longo suspiro, ela apoiou seu peso sobre a parede da banheira atrás dela. Banhos realmente tinham que ser aproveitados desse jeito. De forma alguma eles podiam ser tomados usando roupa de banho. Ela deixou sua cabeça apoiada na borda e seu olhar se inclinou para trás, a corda amarrada do outro lado do aposento entrou no seu campo de visão. Ela parecia resistente, formada por uma trança de fios laranjas e marrons e era um objeto azarado que havia uma vez sido parte de uma tentativa de suicídio. Cada vez que olhava para a corda, Izumi se lembrava da sensação da mão do homem em seu quadril e era forçada a engolir um grito. O roupão de banho que ela havia preparado para usar no caso de sua janela se conectar outra vez com aquele misterioso mundo havia sido completamente inútil. Não apenas isso, ele era grosso e em dias chuvosos não secava direito. Pensando nisso, cada vez que sua janela se conectava com aquele mundo, seus moradores estavam geralmente no meio de alguma crise e ela nem sempre teria tempo de pôr seu roupão. Tendo percebido isso, Izumi decidiu que, a partir do dia seguinte, ela usaria a roupa de banho para tomar banho. Ela havia comprado uma roupa de banho de 2 peças com mangas curtas e shorts para sua academia. Mas quando ela usava no banho, ela grudava em sua pele e a sensação era horrível. Não apenas isso, ela também cobria muita pele e era irritante ter que puxá-la para lá e para cá para limpar embaixo dela. No dia seguinte ela explorou o fundo do seu guarda-roupa para encontrar seu maiô um pouco mais aberto. Embora ele fosse muito melhor do que sua roupa de academia, a experiência ainda estava longe do tempo relaxante que Izumi desejava. Passar vergonha em alguns dias a partir de agora contra sua satisfação de hoje. Quando ela os pesou na balança, foi o último que ganhou. Ela dificilmente seria demitida do trabalho apenas porque os moradores de algum mundo estranho a viram pelada e isso obviamente também não afetaria suas amizades. Isso era apenas embaraçoso. Ela ficou envergonhada agora que sabia que poderia ver a mesma pessoa de novo, mas ela podia apenas aguentar o constrangimento por alguns minutos e então agarrar uma toalha de banho no vestiário assim que soubesse o que estava acontecendo. Izumi se convenceu disso e decidiu voltar a aproveitar seus banhos do jeito certo. Enquanto tentava o seu máximo para não olhar para a corda e sua presença sombria, Izumi deixou seus pensamentos vaguearem e aproveitou o banho. Suor estava se formando em suas sobrancelhas. Quando ela já estava meio de pé, se decidindo que já era hora de sair. Voou Ozzy. Ela ouviu o som de alguma coisa passando com uma velocidade incrível. É claro que era impossível para alguma coisa se mover dessa forma na estreita passagem embaixo de sua janela. Ela sabia que a janela havia se conectado a algum lugar de novo. Izumi já havia aproveitado plenamente seu banho. E ainda mais importante do que qualquer outra coisa, ela estava grata por poder se livrar da corda. Ela colocou a mão na janela. Mas a vergonha que ela pensou que já havia superado a estava fazendo hesitar de novo. Eu estou fadada a continuar a abrir a janela com tudo completamente exposto de novo? Haverá uma grande audiência como daquela vez com o Arijigoki de novo? Mas assim como na vez da tentativa de suicídio, poderia ser uma corrida contra o tempo novamente. Prestes a tomar uma decisão, Izumi abriu apenas uma fresta e espiou além da moldura da janela. O que ela percebeu primeiro foi uma grande quantidade de água. Água que se espalhava da esquerda para a direita e rugia enquanto fluía pelo caminho. Era um rio. E era um rio relativamente largo. Após ter certeza de que não havia ninguém à vista, Izumi moveu a janela de novo até ela estar aberta pela metade. Quando espiou para baixo, o que ela encontrou foi grama balançando com o vento. Aparentemente havia um campo de grama embaixo dela. Por outro lado, havia uma densa floresta na outra margem e os galhos das árvores pendiam sobre a água. A água era turva, talvez devido à chuva recente, mas o pitoresco ainda era uma forma perfeita de descrever a cena.
Mas ainda assim, ela pensou enquanto inclinava a cabeça. Longe de alguém precisando de uma corda, não há uma única pessoa ao redor. Ocorreu algum erro? Ela pensou enquanto se movia para fechar a janela. Uku, algo, ersal, ongo. O que chegou em seus ouvidos foi um grito baixo, seguido por tosse e gritos de ajuda. Alguém, Gaa. Havia o som de gritos irregulares misturados com o rugido da água, atualmente se aproximando cada vez mais. Alguém estava se afogando. Izumi imediatamente puxou a corda. Após enrolá-la várias vezes em sua mão esquerda, ela formou um laço e começou a rodá-lo igual aos cowboys dos filmes. Logo uma pessoa apareceu no seu campo de visão. Um homem velho em roupas brancas, com cabelo e barba também brancos, estava balançando seus braços enquanto oscilava para cima e para baixo na água. Izumi ficou atônita. O homem estava sendo arrastado para o meio do rio, muito longe para o comprimento da corda alcançá-lo. Não, mesmo se ela fosse longa o suficiente, com a força de Izumi seria impossível puxá-lo para o seu lado. Ela seria forçada a assistir impotentemente enquanto um homem velho era arrastado pelo rio? Se sentindo frustrada, Izumi se inclinou para fora da janela e olhou ao redor. E o que ela encontrou foi uma árvore caída, presa entre duas pedras, na qual aquele homem velho por sorte havia se agarrado. Era um feito impressionante se agarrar em meio às rápidas corredeiras, mas isso não duraria muito. Segure firme! Ela gritou. Percebendo sua voz, o homem olhou para cima, apenas para arregalar os olhos em incredulidade. Se alguém visse uma deusa nua, flutuando sobre um campo de grama, eles também ficariam chocados. Mas desta vez foi a vez de Izumi ficar chocada. Após dar um largo sorriso para Izumi, o homem velho ergueu a mão direita para acenar para ela. Izumi não conseguiu acreditar em seus olhos. Quem na Terra desejaria uma cortesia como essa nesse momento? Era naturalmente impossível para ele se segurar com apenas um braço e o homem foi mais uma vez varrido pelo rio. Felizmente, embora talvez a situação pudesse também ser chamada de lamentável, a árvore morta forçou seu corpo na direção de outro pedregulho. Ele se deitou em cima da pedra, ofegante. Embora ela tivesse conseguido evitar o pior cenário, o velho ainda estava preso no meio do rio. Eu acho que eu realmente deveria encontrar alguma coisa. Para dizer para o homem esperar um momento, Izumi colocou suas mãos em forma de concha ao redor de sua boca, antes de respirar fundo. Mas sua voz foi engolida por uma forte batida que ressoou pelo chão. Com as mãos ainda em sua face, Izumi virou a cabeça na direção do som rio acima à sua direita. Duas criaturas que pareciam com cavalos cobertas dos pés à cabeça por pelos longos e dois humanos montados nelas. Ambos eram homens jovens enquanto um tinha um longo cabelo loiro amarrado para trás, o outro tinha o cabelo bagunçado, como se já tivesse desistido de tentar penteá-lo. Parando diante de seus olhos, o homem loiro desmontou da criatura cavalo. No momento em que seus pés tocaram o chão, ele gritou para o velho. Velho maestro! Você está seguro! Aparentemente ele conhecia o homem. Izumi suspirou de alívio. Quanto ao velho sentado em cima da pedra, ele franziu o senho quando viu o homem loiro. Eu não te disse para desistir de me chamar de velho maestro? Por favor, ouça. Não se mova desse lugar, velho maestro. Eu te disse. Não me chame de velho maestro. Enquanto os dois estavam ocupados com sua conversação que parecia mais com um esquete, o homem de cabelo bagunçado desceu de sua criatura cavalo e prontamente começou a remover suas rédeas. Chan. Soou o sino que pendia sobre os ouvidos da criatura. Quando ele terminou com as rédeas da primeira besta, o homem percebeu Izumi. Seus olhos imediatamente brilharam e então ele fez uma leve reverência. Vendo isso, Izumi o cumprimentou de volta. O homem rapidamente tirou seus olhos dela e voltou a trabalhar em tirar as rédeas da outra criatura, antes de amarrá-las juntas. Aloma, tire o seu casaco. Ele disse para o homem loiro Aloma enquanto tirava seu próprio casaco. Aloma se virou com uma expressão suspeita. Isso não é longo o suficiente. O olhar de Aloma primeiro foi para a corda improvisada nas mãos dele, antes de imediatamente se mover para Izumi atrás dele. Uku, uma anja. Essa foi a terceira vez que Izumi havia sido chamada de anja. Olhando cuidadosamente, ela sentiu que as feições deles eram semelhantes às daquele homem de armadura. O homem loiro se ajoelhou sem sair do lugar. Oh, anja! Não seria possível você adiar a escolta do velho maestro? O rei deseja que ele esculpa o herói matador de Trangornes e componha uma música para louvá-lo. Eu suplico que você adie as coisas até ele completar seu trabalho final.
Não diga algo tão desgraçado como o trabalho final. E também, quantas vezes eu tenho que te dizer para não me chamar velho maestro até você entender? Ignorando o homem velho no fundo, Aloma puxou a bainha da calça do outro homem. E Souto implore a Anja também. O homem de cabelo bagunçado Souto abaixou sua cabeça levemente enquanto esticava as rédeas. Por favor, espere até eu receber meu pagamento. É ele, não é? Pensou Izumi, após ouvir sobre o herói matador de Trangorns, mas ela não prestou atenção no resto da conversa. Isso era algum outro tipo de esquete? Se o comprimento da sua corda não for o suficiente, por favor, peguem nisso. Ela deve ser mais forte do que o seu casaco pelo menos. Ela decidiu primeiro entregar a corda do suicídio. Oi, meus sinceros agradecimentos pela sua misericórdia. A Aloma abaixou a cabeça até o chão. Se levantando com vigor, ele se virou para o velho homem no rio. Velho maestro. A Anja adiou isso. Na verdade eu não vim aqui para ceifar a vida dele ou algo do tipo. Assim que nós o salvarmos, por favor, complete a estátua e a música. Como eu disse. Ele estava completamente convencido de que ela era uma anja que estava ali para levar o velho homem para os céus. Puxando de volta a mão que ela havia estendido para Aloma, Izumi suspirou. Ela se lembrou da esposa do homem de armadura. Será que era um hábito desse país ignorar o que os outros estavam dizendo? Enquanto os dois estavam começando outra esquete de Não Me Chame de Velho Maestro, o homem de cabelo bagunçado, Souto, pegou a corda das mãos de Izumi. Eu pegarei isso emprestado. Ele amarrou na corda improvisada, antes de esticá-la violentamente o suficiente para fazer um barulho. Nós de alguma forma conseguimos torná-la longa o suficiente. Mova-se, Aloma. Velho maestro. Aqui vai. Após formar um laço com a corda, ele a jogou na direção do homem. Ela pousou esplendidamente na pedra em que o velho estava. Por favor, coloque o laço ao redor do seu corpo. Gritou Souto enquanto amarrava a corda. O homem pisou de primeira no meio do laço. Quando Souto confirmou que ele o havia prendido firmemente embaixo de seu peito, ele se preparou. Assim que você estiver pronto. Ei! Aloma agarrou a corda em pânico para ajudá-lo. O velho respirou fundo, agarrou a corda com força, checou a temperatura da água com o pé e então pulou no rio. A corda imediatamente se esticou. Por um momento o corpo do homem fez uma curva antes de se aproximar da margem. Aloma e Souto continuaram a puxar, como num cabo de guerra. Izumi viu a mão do velho agarrar a grama na margem do rio. Com um último esforço, Souto puxou o velho para cima da margem com um último puxão. Agora que ela tinha certeza de que ele estava seguro, Izumi rapidamente correu até o vestiário. Ela enrolou uma longa toalha de banho em seu corpo e voltou para o banheiro, descobrindo que aquele homem que antes estava sentado, agora estava de pé. Alisando seu bigode branco, o velho andou na direção dela. Obrigado, senhorita Anja. Assim que disse isso, o velho puxou os ombros dela na sua direção, rapidamente pousando um beijo entre seus olhos. Não. Não há de que. Seus movimentos foram incrivelmente hábeis. Seu sorriso era refrescante e ele parecia relaxado mesmo com sua idade. Ele provavelmente era bem popular na sua juventude. Velho pervertido. Murmurou Souto. Eu nunca imaginei que uma anja seria tão encantadora quanto você. Os céus devem ser tão maravilhosos quanto diz a igreja. Eu lamentava o meu corpo velho e o pouco tempo que eu tinha restando, mas parece que isso foi um grande erro. Embora ele quase certamente tivesse ouvido Souto, o velho ignorou e acariciou a mão de Izumi. Misteriosamente, ela não sentiu nenhum desconforto. Será que era porque ele era um homem velho? Na verdade eu não estou aqui porque eu vim por você ou algo do tipo, então vamos deixar a conversa sobre o céu para outra hora. Mais cedo, aquele herói matador de Trangorns que vocês mencionaram. Vocês estavam falando de um cavaleiro que veio do campo? Você está bem informada. Isso mesmo. Agora ele serve como capitão dos cavaleiros na capital. Eu sabia. Izumi colocou sua outra mão sobre a dele. Então como ele está? Ele voltou com a sua esposa? Apesar de ele ter sorrido amplamente quando a mão dela cobriu a sua, suas palavras seguintes o fizeram franzir o senho. Aquele homem tinha uma esposa? Sim, na sua cidade natal. Houve um pequeno mal-entendido, então ele deixou sua esposa para trás para ir caçar o Trangor. Ela ainda não chegou à capital?
Os cantos de sua boca se viraram para baixo numa carranca. Eu ouvi que esse homem atualmente está noivo da princesa de Jebas. De todas as coisas, saber que ele tem uma esposa em sua terra natal é realmente uma desgraça. Aloma, eu vou recusar esse trabalho no fim das contas. Você não pode rejeitá-lo. Essa é uma ordem direta do rei, você sabia? A Aloma gritou. Eu não gostei disso desde o início. Minha voz existe para espalhar louvores e apreciações da beleza feminina, não para cantar sobre homens. Minhas esculturas são o mesmo. O que supostamente há de interessante em esculpir homens musculosos de armadura? Ele não é apenas um homem musculoso. Ele conseguiu matar um Trangor, algo que não acontecia há séculos. Não foi ele o herói que até trouxe de volta até o coração do Trangor? Ele é incrivelmente popular entre as pessoas agora e os ferreiros estão sendo inundados de pedidos para fazerem espadas no design da misteriosa espada que uma anja lhe conseguiu anja? Enquanto Aloma fervorosamente tentava persuadir o velho que aparentemente era um mulherengo incondicional, ele pareceu perceber uma coisa enquanto olhava para Izumi. Poderia ser que a anja que concedeu a maravilhosa espada Keropia ao Arshu-sama foi você? Maravilhosa! Arshu era provavelmente uma armadura. E pensar que aquela espada Keropia havia acabado sendo classificada como uma espada maravilhosa. Eu errei? Bem, não, eu acho que não, talvez. A espada não era dela para começar e nem era uma espada maravilhosa, mas era verdade que ela era quem havia dado para ele. Eu sabia. Você ouviu, velho maestro? O homem é um herói que recebeu a espada dessa anja e foi guiado para a vitória por ela. E agora essa mesma anja salvou a sua vida. Eu realmente acho que mais ninguém pode escrever essa música além de você. Fumu. Eu não me importo de esculpir a cena da anja concedendo a espada a ele. Mas eu não tenho a intenção de escrever uma música. Após ouvir que poderia haver uma estátua dela, um sorriso rígido apareceu na face de Izumi. Poderia ser que ela seria retratada completamente nua ali também? Tendo escutado em silêncio até agora, Sou se intrometeu com um porém. Se o Arshu-sama realmente tem uma esposa, então será um grande problema. A bigamia é um dos 49 pecados capitais. 49. São muitos, não é? Sim, nós temos muitos mandamentos, começando com vocês não devem invadir outros países. Aqueles que violam os mandamentos, mesmo se for o rei, serão punidos. O Arshu-sama realmente é casado? Na verdade, ela estava curiosa sobre quais eram os outros 47, mas agora não era hora para isso. Seria terrível se o homem da armadura fosse punido. Não, isso é apenas o começo da história, então ele deve estar divorciado agora. Vocês reconhecem os divórcios? Então é assim? Sim, não há problema se ele for divorciado. Sou e Aloma soltaram suspiros de alívio. Mas vocês sabem, Izumi continuou, ele tinha uma razão para isso, sabiam? Arshu, certo? Por sua esposa ter um corpo frágil, ele recusou a missão de subjugação no início. Mas o mensageiro do rei o fez ficar bêbado e aparentemente o jogou dentro de um bordel. Então sua esposa descobriu isso e ficou irritada, jogando para fora da casa. Ou assim Arshu pensou, mas na verdade, ela não tinha muito tempo de vida restando, então, pensando no futuro do seu marido, ela decidiu sair da vida dele. Mas várias coisas aconteceram e seu corpo foi curado, então ela partiu em uma jornada para encontrar seu marido na capital. Ou assim eu pensei que ela fez. Ela acabou não indo? Ela parecia tão feliz após ser curada também. Então essa é a história por trás daquele homem musculoso. Eu sempre me perguntei como ele podia estar na linha de sucessão ao trono e ainda parecer tão sombrio. Solo balançou a cabeça após um comentário particularmente honesto. Izumi estava aliviada. Pelo que Sou disse, parecia que Arshu não tinha sofrido uma mudança de coração ou algo do tipo. Poderia ser que a esposa dele chegou à capital apenas para ouvir os rumores do casamento dele com a princesa? Izumi bateu a mão na testa. Isso soava inteiramente possível. Se fosse aquela mulher, então era bem possível que ela fosse embora novamente após ouvir sobre o casamento dele com a princesa. Já era tarde demais? Poderia ser que ele realmente já está noivo agora? E também, o Arshu pode não parecer feliz, mas e quanto à princesa? Isso não é definitivo, mas eu ouvi que quem está forçando isso é o próprio rei, então deve ser apenas uma questão de tempo. Arshu-sama certamente parecia som. Quer dizer, eu nunca o vi sorrir, então talvez ele ainda tenha sentimentos por sua esposa anterior.
Então, e quanto à última parte a quem isso interessava, a princesa? A princesa. Ela ainda tem apenas 9 anos de idade e eu não acredito que ela já entenda alguma coisa do que está acontecendo. Ah. 9? Na melhor das hipóteses, Arshu estava na primeira metade dos seus 20 anos. Uma menina de 9 anos e um homem nos seus 20. Izumi pensou que isso era absurdo, mas talvez casamentos políticos fossem exatamente assim. Mas ainda assim, e pensar que isso aconteceu. Eu até a curei e todo o resto. Enquanto se perguntava se havia alguma coisa que podia ser feita, uma certa ideia veio à sua mente. Izumi olhou para o homem velho silenciosamente amuado. Você vai escrever uma música, certo? Não, eu não vou. Com uma careta, ele se virou para o outro lado. Eu não disse que você não pode recusar. Alomo repreendeu, mas o velho apenas ficou ainda mais teimoso. Você não escreveria uma música para nós? Uma música sobre um tolo que foi enganado pelo mensageiro do rei e deixou sua esposa para trás? O homem aparentemente já não tinha qualquer intenção de fazer isso. Ele parecia achar isso tão estúpido que parecia estar propenso a colocar o dedo no nariz a qualquer momento. Não, sobre o trágico amor de um herói que se separou de sua esposa para ir numa missão perigosa. Você deve ser muito famoso se o rei está requisitando você pessoalmente. Se você cantar sobre o amor trágico de Arshu e sua esposa, eu acho que os corações do rei e dos cidadãos podem até ser tocados. O rei obviamente tinha seus próprios planos, então isso provavelmente era impossível, mas se eles tivessem o suporte da maioria das pessoas, então talvez eles poderiam mudar alguma coisa. Essa pode ser uma boa ideia. A Aloma concordou. Você não disse que eu não posso desobedecer ao rei? O velho olhou para ele. O que você está dizendo? O rei simplesmente disse que ele queria uma música de louvor escrita sobre o herói Arshu e sua subjugação do Trangor. Ele não disse nem uma única vez que você não devia cantar sobre a amada deixada em sua terra natal. Você não estaria desobedecendo. No pior dos casos, você apenas não receberá uma recompensa por isso. Adicionou Souto, aparentemente a bordo da ideia. Para ser honesto, mesmo que Arshu-sama seja um herói, eu realmente não concordo com ele se casar com uma princesa de 9 anos de idade. Nem todo mundo podia simplesmente aceitar isso porque era um casamento político. Eu tenho certeza de que o rei está ansioso. O príncipe fugiu para outro país e assim seu único sucessor é a princesa. A Aloma disse com um olhar significativo. O quão lamentável isso deve ser para a princesa. Como aquele que instigou o príncipe com histórias do impostor, Konioku II, você certamente deve estar se sentindo culpado, velho maestro. Continuou Souto. Aparentemente, esse velho tinha uma relação profunda com o príncipe e a princesa. Gonunu. Ele gemeu. Você não fará isso pela princesa então? Pense naquela bela face, apesar de sua idade. Ela certamente se tornará uma bela mulher como você gosta no futuro. HMPH. Eu duvido que estarei vivo até lá. Após maldizer, o homem soltou um longo suspiro. Eu só tenho que escrever uma música, certo? Como esperado do velho maestro. É por causa disso que eu não consigo desistir de ser seu discípulo. Obrigada, velho maestro. Izumi, seguida por Aloma e Souto, todos comemoraram. Ele franziu o senho novamente. Eu já te disse para não me chamar de velho maestro. Me desculpe. No momento em que Izumi se curvou, alguma coisa repentinamente forçou sua passagem pelo lado dela. Vá. Ela gritou antes de olhar para o lado. A criatura cavalo havia enfiado seu nariz para dentro da janela do seu banheiro. Ela esticou a cabeça para beber da água na sua banheira, mas quando percebeu que não conseguia alcançá-la, ela começou a lamber as gotas de água na parede ao invés disso. Pare com isso. Você irá para o céu. A Aloma puxou seu pelo em pânico, mas a criatura cavalo não mostrou qualquer sinal de pretender de parar. Talvez ele tivesse perdido o controle dela porque ela não tinha mais rédeas, pois a criatura cavalo estava fazendo apenas o que ela queria. Foi apenas quando Aloma e Souto puxaram juntos o pelo em seu pescoço que ela soltou um relinchar de insatisfação antes de recuar. Os sinos soaram novamente com um chan quando eles se enroscaram na moldura da janela. Nos desculpe, ó anja. Por favor, não se preocupe com o problema do Arshu-sama. Logo que Aloma terminou de gritar, Souto colocou a mão na janela. Chan. O sino soou quando ele caiu dentro da água e ao mesmo tempo, a janela se fechou. Volume 1. Capítulo 14.
O ar estava carregado com o cheiro das plantas. Vinhas grossas cresciam entre as árvores, dificultando o caminho à frente, enquanto a vegetação rasteira chegava até seus quadris. Por ele não ter tomado um único gole de água, sua garganta estava seca e sua respiração áspera parecia queimar. O sol já estava quase se pondo e sua visão já estava comprometida dentro dessa densa floresta. Antes de a escuridão chegar, ele tinha que encontrá-la. Os uivos de um quelheiro chegaram aos ouvidos de Ikki e seu corpo tremeu de medo. Apesar de ele ter se virado para olhar, tudo o que ele encontrou foi a grossa vegetação. Assim que ele estava começando a se sentir aliviado, o uivo soou de novo. Ele estava mais próximo do que antes. Era um solene e, ainda assim, feroz rugido. Ele parecia estar dizendo a esse pobre intruso que ele era o rei da floresta. Mesmo enquanto Ikki estava lidando com seu medo, os gritos desses governantes da floresta noturna continuavam a se aproximar. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele se virou de novo e suas pernas trêmulas irromperam numa corrida. Princesa! Onde está você? Princesa! Enquanto pensava sobre o lustroso cabelo dela, prateado como a luz das estrelas, ele continuou a gritar por ela. Princesa! Princesa? Que princesa? E... No momento em que ele ouviu a repentina voz de uma mulher, uma luz brilhante se acendeu na escuridão da floresta. Com um susto, Ikki bateu no galho de uma árvore e caiu para trás no chão. Ah, me desculpe por assustá-lo. Enquanto aguentava a dor em sua testa, Ikki olhou para cima e encontrou uma mulher entre os galhos da árvore. Sua pele tinha a cor do mel e as linhas suaves do seu corpo eram características da silhueta de uma mulher. Entre seus braços cruzados na frente do peito, projetavam-se macias formas arredondadas que ele quase podia ver. Por que há uma mulher nua numa floresta habitada por quelheros? Parece que eu estou bem no alto, Eu me pergunto por que dela acabar abrindo aqui. Ela se inclinou para fora do seu retângulo brilhante e olhou para baixo. E Ikki olhou de volta para cima em descrença. A mulher olhou ao redor e inclinou a cabeça confusa. Foi mais ou menos nesse instante que ela pareceu percebê-lo e abriu a boca para falar. Ah! Aí está você. Ei, você aí, você está procurando por uma princesa, certo? Eu posso perguntar qual princesa? Quer dizer, a princesa Aqua de Jebas. Eu sabia. A mulher disse e bateu palmas. Eu pensei que esse poderia ser o caso. Ela continuou com um sorriso alegre. Enquanto Ikki olhava para o sorriso despreocupado da mulher, ele ouviu outro uivo. Certo. Eu tenho que achar a princesa. Tendo recuperado seus sentidos, ele se levantou com pressa. Shan. Alguma coisa soou em cima dele. Ou assim ele estava pensando, quando sua cabeça foi repentinamente atingida por uma onda de dor. Não foi terrivelmente doloroso, mas foi muito repentino, então ele colocou as mãos na cabeça por reflexo enquanto se abaixava. Ai, isso caiu. Me desculpe de novo. Aparentemente a mulher Nora havia derrubado isso. Seus olhos se encheram de lágrimas. Quando ele olhou para o chão ao redor, um sino brilhante entrou no seu campo de visão embaçado. Isso é. Você precisa disso? Eu não tenho certeza se isso vai realmente te ajudar, entretanto. Irá ajudar. Definitivamente irá ajudar. Ikki se levantou com o sino em mãos. Irá. Shan shan shan. Um som claro e refrescante reverberou pela floresta. Não havia erro. Isso definitivamente era um sino repelente de quelheros. Senhorita. Eu irei pegar seu sino emprestado. Claro, claro. A mulher prontamente concordou. Muito obrigado. Agora então, para encontrar a princesa. Quando ele estava prestes a partir correndo, Ikki o parou em choque. Antes de ele perceber, o sol já havia se posto completamente. Por causa da densa cobertura das árvores, até a luz da lua não conseguia chegar ali. Ele só conseguia enxergar agora por causa da mulher acima dele, mas tudo ficava completamente escuro a apenas alguns passos de distância. Não pode ser. Ele não seria capaz de procurá-la. Enquanto ele estava aprisionado em desespero, os uivos dos quelheros voltaram. Eles estavam ainda mais próximos. Isso não servia de nada. Ele não seria capaz de encontrá-la. Enquanto estava tropeçando na escuridão, uma voz vinda de cima o alcançou. Você não vai ir procurar a princesa? A voz um tanto despreocupada tocou num ponto sensível e ele gritou de raiva.
Eu quero. Mas nessa escuridão. Merda. Oh, é mesmo. Está bem escuro, não é? Essa mulher podia sequer sentir pânico? E que o estava sendo devorado pela ansiedade e se sentia impotente como se uma montanha estivesse em seu caminho, mas ver a mulher infinitamente tranquila o chocou ao ponto de ele se sentir calmo. A princesa Aqua era conhecida por ser uma moleca sobrescrito uma. Hoje ela havia fugido por uma árvore de uma janela no terceiro andar. Ninguém a havia percebido. Se tivesse sido do segundo andar, todos teriam estado alertas, mas eles erroneamente assumiram que não haveria problemas no terceiro. E que o que havia percebido sua ausência mais cedo informou as damas da corte antes de correr à frente dos cavaleiros. Instigando seu orja à frente, ele havia seguido informações de testemunhas e agora se encontrava na floresta. Foi em um dos galhos na floresta que ele achou um dos prendedores de cabelo dela, assim como mato pisado e galhos quebrados, então ele seguiu os rastros para dentro da floresta. Ela tinha apenas 9 anos e não seria muito fácil para suas pequenas pernas atravessarem a floresta. Ele deveria estar a alcançando. E não apenas isso, ela era uma melhor escaladora de árvores até do que os filhos das famílias de cavaleiros. Se ela ouviu os uivos de Queleros, ela definitivamente deveria estar em cima de uma árvore agora. Eu deveria andar por aí balançando o sino ou eu deveria continuar a minha busca de manhã? Enquanto Ikkyu estava perdido. Do sul. Ele ouviu o som de alguma coisa caindo perto de seus pés. Use isso. Era a voz da mulher. Ikkyu pegou o objeto com medo. Ele parecia com um cilindro vermelho. Em uma ponta, algum tipo de material preto se expandia. O que raios era isso? Deve haver um botão preto, certo? Pressione ele para mim. Virando o cilindro, ele descobriu que realmente havia um botão. Ele fez o que lhe foi dito. Repentinamente, luz saiu da ponta maior. Uva! Ele jogou o cilindro para longe por reflexo. Ah, ei! Você irá quebrá-lo. O que é isso? Uma lanterna. Já sei. Essa é uma das 7 ferramentas dos céus e por causa da uma bênção celestial, ela pode produzir luz. Era apenas na sua imaginação que a explicação dela parecia inteiramente falsa? De qualquer forma, ela não é perigosa, então relaxe. Ele não achava que era realmente possível relaxar com forma como ela falou, mas era verdade que ele precisava de uma tocha. Ikkyu cutucou a lanterna com seu pé. Ela simplesmente rolou sem mudanças. Eu disse que ela era segura, não disse? Vamos, você não deveria acreditar nas palavras de uma anja? Anja. Ikkyu olhou para a mulher. Esse mulher nua é uma anja? Sua explicação suspeita o fez parar por um instante, mas ele não tinha base para refutar suas alegações. Entendi. Então você é uma anja? Engolindo em seco, ele pegou a lanterna. Ele apontou e iluminou a floresta. Oh, anja! Você está emprestando isso para mim? Isso mesmo. Ah, se você encontrar a princesa, você se importaria de trazê-la até mim? Há algo que eu quero perguntar a ela. Eu entendi. Eu definitivamente irei encontrá-la e trazê-la aqui. Com a lanterna em uma mão e enquanto balançava o sino na outra, Ikkyu partiu. Ele cuidadosamente prosseguiu pela floresta, tendo certeza de não ignorar qualquer pista. Agora que ele estava calmo de novo, graças à anja, ele percebeu que os galhos não podiam estar quebrados simplesmente porque ela passou por eles. Ela os havia quebrado como marcação. Pois os galhos quebrados eram muito grossos para outro tipo de explicação. Ele continuou a segui-los. Oh! Realmente é o Ikkyu. O que foi? Foi quando sua voz estava começando a ficar rouca e quando ele estava começando a sentir o gosto de sangue que ele ouviu a voz ainda mais despreocupada da princesa. Princesa. Volume 1. Capítulo 14. O ar estava carregado com o cheiro das plantas. Vinhas grossas cresciam entre as árvores, dificultando o caminho à frente, enquanto a vegetação rasteira chegava até seus quadris. Por ele não ter tomado um único gole de água, sua garganta estava seca e sua respiração áspera parecia queimar. O sol já estava quase se pondo e sua visão já estava comprometida dentro dessa densa floresta. Antes de a escuridão chegar, ele tinha que encontrá-la. Os uivos de um Queleros chegaram aos ouvidos de Ikkyu e seu corpo tremeu de medo. Apesar de ele ter se virado para olhar, tudo o que ele encontrou foi a grossa vegetação. Assim que ele estava começando a se sentir aliviado, o uivo soou de novo.
Ele estava mais próximo do que antes. Era um solene e, ainda assim, feroz rugido. Ele parecia estar dizendo a esse pobre intruso que ele era o rei da floresta. Mesmo enquanto Ikkyo estava lidando com seu medo, os gritos desses governantes da floresta noturna continuavam a se aproximar. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele se virou de novo e suas pernas trêmulas irromperam numa corrida. Princesa! Onde está você? Princesa! Enquanto pensava sobre o lustroso cabelo dela, prateado como a luz das estrelas, ele continuou a gritar por ela. Princesa! Princesa? Que princesa? E... No momento em que ele ouviu a repentina voz de uma mulher, uma luz brilhante se acendeu na escuridão da floresta. Com um susto, Ikkyo bateu no galho de uma árvore e caiu para trás no chão. Ah, me desculpe por assustá-lo. Enquanto aguentava a dor em sua testa, Ikkyo olhou para cima e encontrou uma mulher entre os galhos da árvore. Sua pele tinha a cor do mel e as linhas suaves do seu corpo eram características da silhueta de uma mulher. Entre seus braços cruzados na frente do peito, projetavam-se macias formas arredondadas que ele quase podia ver. Por que há uma mulher nua numa floresta habitada por quelheros? Parece que eu estou bem no alto, Eu me pergunto por que dela acabar abrindo aqui. Ela se inclinou para fora do seu retângulo brilhante e olhou para baixo. E Ikkyo olhou de volta para cima em descrença. A mulher olhou ao redor e inclinou a cabeça confusa. Foi mais ou menos nesse instante que ela pareceu percebê-lo e abriu a boca para falar. Ah! Aí está você. Ei, você aí, você está procurando por uma princesa, certo? Eu posso perguntar qual princesa? Quer dizer, a princesa Aqua de Jebas. Eu sabia. A mulher disse e bateu palmas. Eu pensei que esse poderia ser o caso. Ela continuou com um sorriso alegre. Enquanto que olhava para o sorriso despreocupado da mulher, ele ouviu outro uivo. Certo. Eu tenho que achar a princesa. Tendo recuperado seus sentidos, ele se levantou com pressa. Chan. Alguma coisa soou em cima dele. Ou assim ele estava pensando, quando sua cabeça foi repentinamente atingida por uma onda de dor. Não foi terrivelmente doloroso, mas foi muito repentino, então ele colocou as mãos na cabeça por reflexo enquanto se abaixava. Ai, isso caiu. Me desculpe de novo. Aparentemente a mulher não havia derrubado isso. Seus olhos se encheram de lágrimas. Quando ele olhou para o chão ao redor, um sino brilhante entrou no seu campo de visão embaçado. Isso é. Você precisa disso? Eu não tenho certeza se isso vai realmente te ajudar entretanto. Irá ajudar. Definitivamente irá ajudar. Ikkyo se levantou com o sino em mãos. Irá. Chan chan chan. Um som claro e refrescante reverberou pela floresta. Não havia erro. Isso definitivamente era um sino repelente de quelheros. Senhorita. Eu irei pegar seu sino emprestado. Claro, claro. A mulher prontamente concordou. Muito obrigado. Agora então, para encontrar a princesa. Quando ele estava a prestar a partir correndo, Ikkyo parou em choque. Antes de ele perceber, o sol já havia se posto completamente. Por causa da densa cobertura das árvores, até a luz da lua não conseguia chegar ali. Ele só conseguia enxergar agora por causa da mulher acima dele, mas tudo ficava completamente escuro a apenas alguns passos de distância. Não pode ser. Ele não seria capaz de procurá-la. Enquanto ele estava aprisionado em desespero, os uivos dos quelheros voltaram. Eles estavam ainda mais próximos. Isso não servia de nada. Ele não seria capaz de encontrá-la. Enquanto estava tropeçando na escuridão, uma voz vinda de cima o alcançou. Você não vai ir procurar a princesa? A voz um tanto despreocupada tocou num ponto sensível e ele gritou de raiva. Eu quero. Mas nessa escuridão. Merda. É mesmo. Está bem escuro, não é? Essa mulher podia sequer sentir pânico? Ikkyo estava sendo devorado pela ansiedade e se sentia impotente como se uma montanha estivesse em seu caminho, mas ver a mulher infimamente tranquila o chocou ao ponto de ele se sentir calmo. A princesa Aqua era conhecida por ser uma moleca sobrescrito uma. Hoje ela havia fugido por uma árvore de uma janela no terceiro andar. Ninguém a havia percebido. Se tivesse sido do segundo andar, todos teriam estado alertas, mas eles erroneamente assumiram que não haveria problemas no terceiro.
Ikkyu, que havia percebido sua ausência mais cedo, informou as damas da corte antes de correr à frente dos cavaleiros. Instigando seu Orja à frente, ele havia seguido informações de testemunhas e agora se encontrava na floresta. Foi em um dos galhos na floresta que ele achou um dos prendedores de cabelo dela, assim como mato pisado e galhos quebrados, então ele seguiu os rastros para dentro da floresta. Ela tinha apenas 9 anos e não seria muito fácil para suas pequenas pernas atravessarem a floresta. Ele deveria estar alcançando. E não apenas isso, ela era uma melhor escaladora de árvores até do que os filhos das famílias de cavaleiros. Se ela ouviu os uivos de Queleros, ela definitivamente deveria estar em cima de uma árvore agora. Eu deveria andar por aí balançando o sino ou eu deveria continuar a minha busca de manhã? Enquanto Ikkyu estava perdido. Do sul. Ele ouviu o som de alguma coisa caindo perto de seus pés. Use isso. Era a voz da mulher. Ikkyu pegou o objeto com medo. Ele parecia com um cilindro vermelho. Em uma ponta, algum tipo de material preto se expandia. O que raios era isso? Deve haver um botão preto, certo? Pressione ele para mim. Virando o cilindro, ele descobriu que realmente havia um botão. Ele fez o que lhe foi dito. Repentinamente, luz saiu da ponta maior. Uva! Ele jogou o cilindro para longe por reflexo. Ah, ei! Você irá quebrá-lo. O que é isso? Uma lanterna. Já sei. Essa é uma das 7 ferramentas dos céus e por causa da uma bênção celestial, ela pode produzir luz. Era apenas na sua imaginação que a explicação dela parecia inteiramente falsa? De qualquer forma, ela não é perigosa, então relaxe. Ele não achava que era realmente possível relaxar com a forma como ela falou, mas era verdade que ele precisava de uma tocha. Ikkyu cutucou a lanterna com seu pé. Ela simplesmente rolou sem mudanças. Eu disse que ela era segura, não disse? Vamos, você não deveria acreditar nas palavras de uma anja? Anja. Ikkyu olhou para a mulher. Esse mulher nua é uma anja? Sua explicação suspeita o fez parar por um instante, mas ele não tinha base para refutar suas alegações. Entendi. Então você é uma anja? Engolindo em seco, ele pegou a lanterna. Ele apontou e iluminou a floresta. Oh, anja! Você está emprestando isso para mim? Isso mesmo. Ah, se você encontrar a princesa, você se importaria de trazê-la até mim? Há algo que eu quero perguntar a ela. Eu entendi. Eu definitivamente irei encontrá-la e trazê-la aqui. Com a lanterna em uma mão e enquanto balançava o sino na outra, Ikkyu partiu. Ele cuidadosamente prosseguiu pela floresta, tendo certeza de não ignorar qualquer pista. Agora que ele estava calmo de novo, graças à anja, ele percebeu que os galhos não podiam estar quebrados simplesmente porque ela passou por eles. Ela os havia quebrado como marcação. Pois os galhos quebrados eram muito grossos para outro tipo de explicação. Ele continuou a segui-los. Oh! Realmente é o Ikkyu. O que foi? Foi quando sua voz estava começando a ficar rouca e quando ele estava começando a sentir o gosto de sangue que ele ouviu a voz ainda mais despreocupada da princesa. Princesa. Assim como ele havia imaginado, ela estava em cima de uma árvore. Com uma agilidade que deixaria qualquer manqui com vergonha, a menina desceu para cumprimentá-lo. Não o que foi? Enquanto ele estava ofegando, ela jogou uma bolsa de couro para ele. O que você acha de um gole antes? Sua voz parece terrível, sabia? Havia muitas coisas que ele queria dizer. Mas com sua garganta do jeito que estava, ele não seria capaz de dizer nem a metade disso. Aceitando o recipiente dela, ele molhou sua garganta. Ah, obrigado por isso. Doía muito menos agora. Honestamente, eu estou chocada. Você entrou na floresta sem nem mesmo preparar água? Ou comida? Ou uma bússola? Bem, eu acho que você pelo menos tem um sino repelente de Queleros. Rindo, a princesa adicionou, se você me dissesse que nem mesmo trouxe isso, eu não saberia mais o que dizer. E que experienciou uma sensação de fadiga como nunca antes. Princesa, por que você saiu do castelo? E além do mais, fez algo tão impensável quanto entrar na floresta sozinha. Eu me preparei adequadamente, sabia? Diferente de você. HMHMN. A princesa fez esse som orgulhosamente.
Ikkyu resistiu à vontade de bater a cabeça numa árvore. De qualquer forma, volte por favor. Mais importante do que isso, você tem uma coisa bem interessante aí, não tem? O que é isso? Ignorando Ikkyu, que estava irritado como um Rikiu furioso, a princesa apontou para a lanterna com os olhos brilhando. Ei, eu posso tocar nele? Devido à sua arrogância como parte da realeza, ela tomou a lanterna sem esperar por uma resposta. Incrível! Ele brilha. Isso poderia ser aquela pedra da lua que foi mencionada nas anotações de Konior, o segundo? Não é. Essa é uma das 7 ferramentas dos céus que eu recebi de uma anja, a lanterna. A princesa agarrou a lanterna firmemente com suas 2 mãos. Você encontrou uma anja? Isso é incrível, Ikkyu. A face dela pareceu flutuar na escuridão, como se fosse iluminada de baixo. Embora 10 de cada 10 pessoas concordassem que a face dela era adorável, agora ela parecia sombria o suficiente para ele ter que engolir um grito. Sim, bem, ela quer te encontrar e está atualmente te esperando. Eu também preciso devolver a lanterna. Agora então, por favor, volte comigo. Após tomar a lanterna de volta, Ikkyu segurou sua mão e a guiou pelo interior da floresta. Mesmo de longe, era fácil dizer onde estava a anja. Afinal, aquilo cintilava brilhantemente na escuridão da floresta. Realmente é uma anja. Ouvindo o grito animado da princesa, a anja os percebeu e acenou com a mão. Bem-vindos de volta. Eu estou grata por isso não ter demorado meia hora. Diferente de quando ele partiu, a anja agora estava vestida num roupão branco. A propósito, alguns cães selvagens estavam vagando por aqui, você sabia? Mas quando vocês chegaram, eles correram para algum lugar. Por cães selvagens ela poderia estar falando dos Quelleros. E pensar que ela agruparia cães com Quelleros, os emissários do inferno e os reis da floresta? Ikkyu engoliu em seco. Talvez para os anjos, os moradores dos céus, um Quelleros não fosse diferente de um impotente cachorrinho. Já era um pouco tarde, mas Ikkyu finalmente sentiu medo e admiração. Ele se ajoelhou e então abaixou a cabeça. Eu trouxe comigo a princesa Aqua de Jebas. Graças à sua assistência, ó anja, eu fui capaz de resgatá-la sem problemas. Eu, Ikkyu, expresso meus humildes agradecimentos. Bem, MN. Eu não entendi isso muito bem, mas que bom que você achou. De qualquer forma, não é perigoso ficar parado aí. Se há cachorros selvagens ao redor, então será perigoso andar por aí. Então o que você acha de subir em uma árvore ou em algo do tipo primeiro? Meu Deus, não tem problema eu me aproximar do seu honorável lado? Assim que a princesa disse isso, ela agilmente subiu em uma árvore. O que você está fazendo, Ikkyu? Se apresse e venha. Num instante ela chegou num galho próximo da anja e gritou para ele. Ele foi assaltado por uma indescritível sensação, como se toda a força tivesse sido tirada de seu corpo. Ele estava prestes a suspirar de novo, mas conteve a si mesmo e moveu sua mão para uma árvore. Não havia um único dos subordinados dela que não conseguia subir em árvores. A princesa odiava os estudos e a etiqueta e frequentemente desapareceria. Por causa disso, o trabalho principal dos seus subordinados era na verdade subir nas árvores do palácio para procurá-la. Após escalar um galho próximo ao da princesa, Ikkyu respeitosamente apresentou a lanterna para a anja. A lanterna que você misericordiosamente me emprestou. Por favor, pegue-a de volta. Obrigada por isso. Após pegá-la de volta, a anja se virou para a princesa. Você é a princesa de Jebas, certo? Sim. Meu nome é Aqua. Não apenas ser capaz de te encontrar, mas até mesmo poder falar com você é uma honra imerecida para mim. A princesa fez uma habilidosa reverência em cima do galho da árvore. Se apenas 1/10 dessa habilidade fosse direcionado para suas aulas de etiqueta. Ele não pôde evitar pensar. Há uma coisa que eu gostaria de checar com você. Primeiro, você conhece o capitão dos cavaleiros Arshu? Arshu-sama. Ele queria gritar, mas cobriu sua própria boca. Agora esse nome era um tabu ao redor da princesa. Meu Deus, Anja-sama, você também conhece aquele cérebro de músculos? Ele podia entender como ela se sentia. Mas realmente era um pouco demais falar sobre o matador de Trangornes daquela forma. Princesa. Eu tenho certeza de que eu já te avisei incontáveis vezes para não falar desse jeito. Meu Deus, por favor, me desculpe. Anja-sama,
Você conhece o capitão dos Cavaleiros de Jebas que ama tanto treinar seus músculos que até seu espaço intracraniano ficou cheio de músculos? Nada mudou. E que o esfregou suas têmporas para ajudar a diminuir a dor de cabeça. Princesa. Isso foi o mesmo de antes. Eu mudei. Do que você quer que eu o chame então? De um pedófilo que quer se casar comigo? A princesa Aqua virou a cabeça para o lado com um dignificado arrunfia. Vendo como ela não tinha a mínima intenção de mudar, ficou cada vez mais difícil restringir seus suspiros. Princesa. Graças a Deus. Enquanto que eu estava prestes a repreendê-la de novo, uma voz alegre o interrompeu. Parece que você não pensa muita coisa dele então. Deus. Ikkyo e Aqua soltaram gritos de surpresa. Você vê, na verdade ele tem uma amada em sua cidade natal. Então na verdade eu queria justamente que você fosse contra o casamento com ele. Mas Arshu é muito belo e agora ele é um herói também, então eu estava pensando no que eu faria se você gostasse dele, mas felizmente parece que isso não é um problema. Certamente, até um homem como Ikkyo sentia que Arshu era um pouco charmoso. Mas isso era por causa de sua idade e posição. Para Aqua de 9 anos, ele era nada mais do que um adulto velho e entediante. Anja-sama. Por favor, me deixe ouvir mais sobre isso. A Aqua começou. Mesmo se eu morrer, eu não quero ter que me casar com aquele homem gorila sem antes conhecer o verdadeiro amor. Mesmo agora. Eu fugi para a floresta porque eu ouvi que eu teria que jantar com o capitão dos cavaleiros. Eu sabia. Então foi por isso que ela fugiu do castelo. Ikkyo olhou para a aparência inocente da princesa. Não havia como ele não sentir pena da menina que estava sendo forçada num casamento indesejável. Isso é um pouco difícil de contar para você, princesa, mas ele na verdade foi enganado por um mensageiro do rei e acabou sendo deixado por sua esposa. E então ele provavelmente está um pouco deprimido agora, certo? Mas na verdade, a esposa dele o deixou porque ela tinha suas próprias circunstâncias, mas já que esses problemas foram resolvidos, ela partiu para a capital para ir atrás do Arshu. Mas então, quando ela chegou, o casamento entre você e Arshu já era o tópico da cidade. Depois de parar por um tempo, a anja bateu em sua palma com um som de pã. E assim, o velho maestro que o rei queria que compusesse uma música sobre o Arshu concordou em me ajudar. Ele vai escrever uma música sobre o trágico amor da esposa de Arshu e colocar os cidadãos do lado dela. Mas eu não acho que apenas isso será o suficiente. Meu Deus, o velho maestro vai? Ikkyo ficou perplexo com os estranhos rumos dessa história. Arshu tinha uma amante, essa anja estava planejando cancelar o casamento e o velho maestro era um colaborador? Eu vou ajudar. Por favor, me deixe ajudar. Diferente do confuso Ikkyo, a princesa imediatamente pulou a bordo. Realmente ajuda muito você dizer isso. A Aloma pensou que você não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas parece que ele deve ter te subestimado apenas porque você tem 9 anos. Meu Deus, o Aloma disse isso? Da próxima vez que eu vê-lo, eu realmente precisarei investigar isso. Mas princesa, como? A princesa havia sido contra o casamento o tempo todo. Mas o rei nunca mudou sua mente. Até onde ele podia dizer, não havia nada que ela pudesse fazer. Mas a princesa deu um sorriso cheio de confiança. Aquele arrogante sorriso dela tinha uma estranha forma de encantar as pessoas. Por fazer isso. Assim que disse isso, a princesa tirou uma adaga de seu bolso. O que você está fazendo? Ikkyo imediatamente tentou alcançá-la. Mas eles estavam sobre galhos de árvore instáveis. Ele tropeçou. Enquanto se esforçava para se equilibrar, a princesa Aqua colocou a lâmina contra o longo cabelo em suas costas. O cabelo na altura de sua cintura brilhou diante de seus olhos e no instante seguinte, ele foi cortado na curta altura do cabelo de um menino plebeu. O que você fez? O cabelo prateado que é a prova da realeza. O símbolo da sua linhagem nobre. Apenas a realeza tinha esse cabelo prateado e ele era o alvo da admiração e respeito das pessoas. Não apenas isso, mas para uma mulher, seu cabelo era mais importante do que sua vida. Ter cortado esse cabelo era. E pensar que ele permitiria que algo como isso acontecesse diante de seus olhos. A imagem do rei furioso surgiu vividamente em sua mente. E isso é melhor. Eu sempre quis tentar cortá-lo. Bem. Com esse cabelo, é impossível eu me casar. Longe disso, eu duvido que terei permissão para sequer aparecer em público até ele crescer de volta. De fato.
Todo o sangue havia deixado sua face. Mas de repente, se lembrando do seu tio, ele percebeu que ainda poderia haver salvação. Por favor, me entregue esse cabelo. E... Por quê? Ikkyo rogou à princesa intrigada. Nós podemos fazer uma peruca com esse cabelo. Eu sei que sou um artesão habilidoso. Seria como aquela que seu tio usava. Meu Deus, você é tão teimoso. Eu vou fazer isso então. O maço de cabeço em suas mãos foi jogado na direção da Anja. Anja-sama. Por favor, aceite meu cabelo. Ei! A Anja, que estava assistindo sem expressão, agora soltou um grito de surpresa. Você tem certeza? Ou melhor, eu acredito que já é um pouco tarde para isso, mas... Parece que você já se decidiu, A Anja pegou o cabelo que foi meio forçado nela. Por favor, espere. Por favor, deixe esse cabelo conosco. Bem então, Anja-sama. Queime-o, cozinhe-o, por favor, faça o que quiser. Agora então, para que o Ikkyo desista, por favor, se apresse em voltar para o céu. Sim. Bem então, dê o seu melhor, certo? Por favor, espere. Diante de seus dedos esticados, como se as cortinas de um palco tivessem sido fechadas, a Anja simplesmente desapareceu. E Ikkyo pôde ouvir o som da sua vida se acabando.